O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação que tentava limitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça, proposta pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. O CNJ saiu fortalecido da Suprema Corte, conseguindo manter o seu poder fiscalizador e punitivo de juízes. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a reafirmação da competência do Conselho fortaleceu a justiça brasileira. Foram necessárias 3 sessões para que os ministros do Supremo Tribunal Federal julgassem todos os itens da ação ajuizada pela AMB, que pretendia restringir os poderes do CNJ. Na primeira parte do julgamento, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciou em defesa do Conselho. Ophir Cavalcante ressaltou a contribuição do CNJ para a transparência do judiciário brasileiro. A transparência que foi dada para os números, para a gestão, para os programas, para os projetos, só foi possível graças ao Conselho Nacional de Justiça. Sem ele, nós continuaríamos a ter aquele modelo anterior em que a autonomia era confundida com soberania. Essa é a grande realidade que se põe hoje e que devemos aqui, sem subterfúgios, reconhecer. O CNJ só chegou a isso porque ele não cuidou da justiça real, da justiça ideal. Ele foi cuidar da justiça real, foi para dentro dos tribunais para ver o seu funcionamento. Foi verificar de gabinete em gabinete, em suas investigações, como funcionava o processo e como era a relação entre os magistrados, de um modo geral, inclusive no tocante à parte disciplinar. E aí o que se vê? Novamente, uma reação dentro de uma dialética natural na democracia, a partir de um segmento da magistratura que só quer concordar com as ações do CNJ, especificamente naquilo em que entende não agredir a sua autonomia. O CNJ é bom para projetos, o CNJ é bom para programar a justiça, a gestão. Entretanto, ele não é bom quando se toca na questão disciplinar. Aí há uma reação. E essa reação, ela vem sob o palio, sob o guarda-chuva maior da autonomia. O guarda-chuva maior de que tem que se preservar a autonomia dos tribunais. Não há dúvida de que tem que ser observado, sim. Entretanto, não se trata, nesse caso, de avançar sobre a autonomia. Se trata, sim, dentro de um modelo novo, em que o CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, passa a coabitar, a conviver com essa realidade de então e com essas autonomias que eram até então intocáveis, muito mais próximas da soberania. Ainda durante a sustentação oral na Suprema Corte, o presidente nacional da Ordem lembrou as dificuldades dos tribunais para investigar e punir juízes que cometeram desvios de conduta. Os tribunais estavam, a cada um deles, em função da sua autonomia, a disciplinar de uma forma ou de outra. Há situações que são emblemáticas e que agridem o senso comum. A lei exige, para a punição do magistrado, que haja a maioria absoluta do tribunal para aprovar. Pois bem, inúmeras situações aconteciam em vários tribunais do país em que a maioria era atingida, mas como uma parte dessa maioria entendia que a pena a aplicar era censura e a outra parte entendia que a pena a aplicar era a aposentadoria compulsória, por exemplo, o que acontecia? O magistrado era absolvido. Ou seja, qual a coerência de uma decisão dessa natureza? A maioria absoluta entende que o magistrado efetivamente estava passível de ser punido, entretanto, porque não se alcançou a maioria para esta ou para aquela pena, ele era absolvido. Como explicar isso para o cidadão? Como o Poder Judiciário poderia fomentar esse tipo de impunidade por ele próprio reconhecida no caso concreto? É apenas um exemplo. A Constituição que eu leio é diferente, certamente, da Constituição que a AMB lê. A forma como leio, isso é muito interessante, porque isso demonstra a beleza do direito, é totalmente outra. O artigo 103, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, diz:
que compete ao Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, serventias, etc., etc. Conhecer. O que significa conhecer dessas representações? Apreciar, julgar, avaliar, examinar, processar, notadamente porque o sistema constitucional pretendeu, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, a ampliação dos controles da atividade judicante no que toca também à questão disciplinar. Não há, na Constituição, nenhum dispositivo que preveja a atuação do CNJ como uma atuação que deva ser exercida de forma subsidiária. A Resolução 135, quando editada, ela teve um objetivo único: disciplinar de uma forma uniforme a partir do conceito de que a justiça é única. Não se justifica termos, no Brasil, um processo para um juiz no Acre, disciplinar, um processo para um juiz no Rio Grande do Sul, outro no Rio Grande do Norte, enfim. Se nós não tivermos um processo só, cada tribunal vai continuar a julgar da forma que quiser. Um dia após o início do julgamento, os ministros retomaram os trabalhos. Por 6 votos a 5, eles decidiram manter a competência originária e concorrente do CNJ para investigar magistrados. Outra decisão importante tomada de forma unânime foi a manutenção da sessão pública para o julgamento de processo administrativo disciplinar contra juízes. Já no último dia, o Supremo decidiu que, quando houver divergência do tribunal em relação à pena a ser aplicada ao magistrado, cada sugestão deverá ser votada separadamente, para que seja aplicada somente aquela que alcançar quórum de maioria absoluta na deliberação. Os ministros também reconheceram a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a instauração e instrução de processo disciplinar contra magistrados. Mais uma vez, a Constituição da República é posta contra o corporativismo. Essa é a grande lição que fica nesse momento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu de uma forma muito clara que o CNJ, para poder exercer a sua missão constitucional de bem fiscalizar a justiça brasileira, ele pode editar normas, pode editar regulamentos, até que a Lei Orgânica da Magistratura venha a ser atualizada. Portanto, é uma vitória da sociedade brasileira, é uma vitória que fortalece a justiça em nosso país.